E um ponto que o pessoal tá bastante otimista e tava esperando ontem na posse do Trump era ele falar de Bitcoin, da reserva. Tanto que antes mesmo do discurso dele, o Bitcoin bateu um novo topo histórico, $109 mil. Aí começou o discurso, ele começou a falar, falou do Drew Baby, falou aí da parte de gênero também, não falou de Bitcoin. O mercado veio caindo aí, chegou, se eu não me engano, até $100 mil. E nesse discurso dele ele não falou nada de reserva estratégica, o pessoal tá esperando se vai ter ou não, se o Bitcoin vai explodir, o que vocês acreditam? Para mim, esse é o melhor momento da história para quem investe em criptomoedas. Nunca a gente viu um presidente de um país relevante. A gente tinha o Nayib Bukele em El Salvador, que era um país pequeno. Agora a gente tem o presidente da maior economia do planeta falando abertamente sobre esse ativo, dando a possibilidade do maior orçamento do planeta ter uma parte desse orçamento colocado em criptomoedas nos Estados Unidos, onde o ambiente para criptomoeda antes era muito hostil. Então era muita regulação, não podia entrar lá, então atrapalhava o crescimento do mercado. Então pensa, um novo sistema financeiro foi atrapalhado para entrar no mercado financeiro mais forte do planeta. E agora o presidente vem com uma ideia totalmente ao contrário. A gente vai ser o polo das criptomoedas aqui. Aí você fala, mas isso daí é só para ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição, continuou falando sobre isso. Ele, inclusive, as pessoas que estão próximas dele, né, lançou uma criptomoeda usando a tecnologia blockchain, que não foi do Bitcoin, foi da Solana, que eu acho que é bem bullish para Solana, inclusive. Sim. E você olha as pessoas que estão ao redor, não é só o Trump como discurso. O vice-presidente, antes de ser indicado como vice-presidente, falou para o mundo inteiro que ele tinha colocado $250 mil em Bitcoin. O principal conselheiro e homem mais rico do planeta tem Bitcoin. As empresas dele têm Bitcoin. Então, assim, não é uma brincadeira aqui. A gente está vendo um alinhamento de pessoas interessadas no crescimento do mercado de criptomoedas. Não porque os caras são bonzinhos, mas porque se o Bitcoin subir, o mercado de criptomoedas subir como um todo, os caras vão ficar muito ricos. O próprio Trump lançou a moeda dele e já ficou mais bilionário do que ele já é com extrema facilidade. Então esses caras, eles têm interesse econômico no crescimento do mercado de criptomoedas, que hoje não é nada. O mercado de criptomoedas vale 3 trilhões, tá buscando aí o 4 trilhão. É um mercadinho desse tamanho. E agora que você entra com uma economia gigantesca, botando o apoio, querendo virar o polo, os outros países vão olhar e falar, ih, rapaz, e aí, né? Será que a gente vai junto? Uma coisa é El Salvador, né? Que, pô, o país quebrado. Agora, a principal economia do mundo vai fazer, eu vou ficar para trás. Aí você vê o Milei, que tá tentando recuperar a economia da Argentina. Será que não vale a pena colocar um pouquinho de Bitcoin aqui? Já que o Trump e o Elon Musk estão falando na minha orelha que vão colocar. Então o ambiente para criptomoeda tá muito interessante. Se vai dar certo, a gente não sabe. Às vezes o cara pode mudar a rota e falar, não, me enganei, esquece essa porra. Mas, no atual cenário, tá bem interessante. Um grande erro que muita gente acaba cometendo quando vai divulgar criptomoedas, e eu coloco tanto eu como o Felipe, como vocês também, eu acho que a gente se posiciona como educadores e muita gente acaba conhecendo Bitcoin e cripto através dos nossos vídeos. E um grande erro que muita gente, quando vai falar sobre isso, é jogar a responsabilidade pro cara do tipo assim, ó, você tá gostando dessa cripto? É o famoso Dior, né? Tipo, do your own search, né? Tipo, vai pesquisar aí, te vira, né, pra saber se uma cripto é boa ou não. O que a gente costuma fazer muito, e tem tudo a ver com essa questão do Donald Trump de ontem, é olhar para uma criptomoeda e entender dois fatores principais. Primeiro é entender qual é a narrativa, né? Qual é a história que está sendo contada para atrair uma comunidade, fazer com que essa comunidade enxergue valor naquilo. Porque no fim do dia são bits, entendeu? Num computadores. Então, tipo, por que as pessoas estão enxergando valor nisso? Essa narrativa, ela é o que faz com que muitas pessoas enxerguem valor nesses bits, né? E a segunda coisa são as destravas, né? Quais são os eventos que podem acontecer que podem destravar o valor dessa criptomoeda? Então, assim, não caia no erro de muitas vezes você ouviu falar de uma criptomoeda, alguém falou pra você assim, olha, essa tecnologia ela é incrível, tá, mas tem comunidade? O que essa comunidade está buscando em cima dessa cripto, né? E nos últimos meses, eu e o Felipe, a gente, por fazer vídeo de geopolítica, né, a gente começou a tentar entender assim, cara, a gente tem uma clara destrava de valor para o mercado cripto se aproximando com a chegada de Donald Trump. Caso você não tenha acompanhado, por muito tempo o mercado cripto tinha um peso, uma âncora que impedia esse bicho de voar. Se chamava Gary Gensler. Esse cara era basicamente o xerife das criptomoedas. Lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, existe uma comissão que regula, né? Cria as regras ali para o mercado de investimentos. E o cara que era o responsável pela regulação dos investimentos nos Estados Unidos
comprou uma briga com o mercado cripto e ele era o cara que criava diversos obstáculos regulatórios para que o mercado cripto não pudesse voar em paz, né? Quando o Donald Trump assume, bem antes disso, na realidade, né? Acho que na campanha foi em mesmo. novembro, na campanha, ele citou um nome que deixou todo mundo empolvoroso, né? Tipo, vou colocar Paul Atkins. Esse cara é um famoso conselheiro de diversos projetos cripto nos Estados Unidos. Inclusive, ele é um dos conselheiros de um fundo de investimento forte de criptomoedas, que investe em projetos cripto que estão nascendo, né? Então, esse é um cara notavelmente pró-cripto. Então, não somente a gente tirou a trava, como a gente colocou quase esteroides, né? Então, o mercado cripto, que tinha uma âncora puxando ele para baixo, agora botou asa e vai voar, entendeu? Isso foi a nossa interpretação através dessa nomeação. Então, eu e o Felipe, a gente falou assim, cara, beleza. A gente tá enxergando que existe a possibilidade de chegar em um ciclo interessante. Vamos começar a dar uma pesquisada sobre isso? E vamos fazer a nossa lista do tipo assim, quais são os projetos que possuem as narrativas que atraem as maiores comunidades de pessoas que têm capital, estão dispostas a investir, projetos que têm um potencial por trás, ou porque tem um investidor que influencia muito o mercado, ou porque tem uma equipe que atrai muito investimento, e essas criptomoedas são as que a gente entende como as que possuem o maior potencial no nosso entendimento. Ninguém tem bola de cristal, mas é o que a gente enxerga como vai entrar muito dinheiro no mercado cripto? Beleza. Pra onde vai esse dinheiro? E a gente criou a nossa lista. Inclusive, a gente chama aí de código cripto, né? E aí, a gente, basicamente, começou a entender o que vinha por aí. E a gente estava muito na expectativa do que ele iria falar ontem, né? Nominalmente, o Bitcoin não foi citado, né? Só que, ao mesmo tempo, Donald Trump soltou a Trump Coin, né? A nova criptomoeda aí que, inclusive, roda na rede Solana. A gente entende que isso, de certa forma, é uma sinalização, primeiro, que o Donald Trump adora ganhar dinheiro, né? Essa é a primeira sinalização, como sempre, né? E segundo, e aí é como eu enxergo, tá? Eu não sou investidor de meme coin. Não aposto em meme coin, tá? Porque basicamente são criptomoedas que não Você são falou bem, não aposto em meme coin. Porque são apostas. Só que existe um comportamento que eu observo hoje que, de certa forma, o comportamento dos investidores, especialmente no mercado cripto, eles não refletem mais um olhar analítico e fundamentalista sobre o que está sustentando o valor daquele ativo que está sendo investido, né? Eu entendo que existe muito um voto de confiança, de apoio, sabe? Então, hoje, a gente interpreta que essa Trump Coin, ela, apesar de ser posicionada como uma meme coin, que não tem nenhum fundamento, eu acho que existe uma grande possibilidade aí da gente ver o Donald Trump acertando muito uma política, estourando alguma grande popularidade, e a população, como gesto de apoio, o que ela pode fazer para refletir isso? Compra a Trump Coin. Eu acho que existe uma associação da imagem do Donald Trump e a confiança que ele expressa para a população com essa moeda hoje. Essa é uma tese, não é confirmada, só o tempo vai dizer se a gente está certo, mas eu entendo ela algo muito diferente de uma PEP, por exemplo, sabe? Uma criptomoeda que é pura piada, sabe? Eu entendo que hoje a popularidade do Donald Trump é um fator de destrava possível de valor aí para essa Trump Coin. E o que eu vejo do Bitcoin com relação ao Trump, mesmo ele não falando de reserva, que o pessoal acabou ficando um pouco decepcionado, é que existem muitos incentivos para que ele faça isso acontecer, para que ele consiga implementar isso. Muito por conta de que grande parte dos doadores para a campanha dele são pró-cripto. Ele tirou o Gary Gensler, que inclusive na hora de aprovar o ETF de Bitcoin negou várias vezes, não queria deixar passar. Na hora de processar outros projetos de criptomoeda, ele ia lá, processava, falava que era valor mobiliário, que não podia. Então, mesmo com o presidente da SEC, né, que é como se fosse a CVM aqui do Brasil, atrapalhando o mercado, você viu o Bitcoin aí mesmo no ano passado saindo de, sei lá, $40 mil para $100 mil. Então eu vejo que com o Trump ele pode acelerar ainda mais esse crescimento. Eu vejo que o crescimento do mercado cripto seria inevitável. Tem gente que fala o seguinte, não, mas como assim? Que o Bitcoin é para ser descentralizado, que é para não depender de nenhum banco, nenhum governo. Agora o pessoal fica feliz porque o governo americano vai comprar Bitcoin. O que eu vejo é que o governo americano viu o valor nisso, e com ele comprando ou não, o Bitcoin continua tendo as mesmas propriedades, mas obviamente se o governo americano compra, traz uma demanda compradora muito grande. E o que eu vejo de meme coin é que o pessoal tem que tomar cuidado, muito pelo risco-retorno também. Então, por exemplo, a moeda do Trump saiu de 18 centavos de dólar e chegou no topo lá $75. Nossa. Tem muita gente que já tá com um lucro gigantesco. Uma hora esse pessoal vai querer realizar.
você para pra ver hoje, chegou até mais próximo do top 10. Mas hoje a moeda do Trump tá no top 22. Então, de todas as criptomoedas, a do Trump, agora 24, é a 24ª que tem o valor de mercado maior. Então, hoje tá valendo aí quase 8 bilhões de dólares. Quanto é que vale a Trump Media lá, que é a empresa dele? Pega aí pra ver, mas se eu não me engano, com esse lançamento de criptomoeda, Dobrou, em né? 48 horas, ele fez mais dinheiro do que empreendendo durante décadas e décadas. Então, imagina até mesmo um incentivo pro cara que é empresário, que vai lá. O maior IPO da história foi da empresa de petróleo da Arábia. E foi menos ainda do que Saudi a Aramco, moeda do Trump conseguiu. Então, na minha visão, isso é um mercado que está completamente irracional já. Totalmente. E não quer dizer que o mercado já está irracional agora, que ele não possa ficar ainda mais irracional. É verdade. Mas eu, sinceramente, tenho fortes dúvidas se o maior momento de hype dessa moeda não é quando ele toma posse, quando ele se torna realmente presidente, tem isso daí. Então, tem esse ponto também. O cara vai lá, comprou agora. Não, que realmente acredito que pode acontecer. Se o Trump for muito popular, ele acaba com um conflito ali, ele resolve o problema econômico dos Estados Unidos, ele faz várias benfeitorias, acredito que os investidores podem olhar, não, que pode ser um medidor de popularidade mesmo, não, ele tá acertando pra caramba, a meme coin acaba subindo. Mas eu não sei se o pico de popularidade é quando ele assume, né, acaba sendo. E outro ponto pra mim é o risco-retorno. Então, por exemplo, eu quero especular em meme coin, quero comprar aqui, quero ter alguma simetria, mesmo sem fundamento, vou colocar meu dinheiro. O que eu vejo? Primeiro que cada um faça por tua conta e risco e saiba que pode cair 90%, 99%, mas enfim, que hoje com 8 bi de market cap, o quanto você pode ganhar é o quê? Se ele chegar no máximo que já valeu a Doge foi 80 bi de market cap, então vai fazer 10x. Mas o quanto ele pode cair, na minha visão, é muito mais assimétrico para baixo do que para cima. Então, para quem quer especular em meme coin, na minha visão, tem que pegar uma market cap lá embaixo, que, por exemplo, vale menos de 1 bi, vale 100 milhões de market cap, para fazer 10x e chegar em 1 bi, para fazer 10x e chegar em 1 bi, para chegar em fazer 100x e chegar em 10 bi, na minha visão é muito mais assimétrico do que comprar algo que já vale 8 bi de market cap. Esses 8 bi aí é da oferta circulante Dos agora, 20% né? que tá circulando. É, porque se você extrapola, chega quase 80, né? É que ele tem 80%, market cap né? do que vai Então, ser liberado ainda. Isso aí, você falou, né? Teve a Saudi Aramco, né? Que, tipo, vale mais do que depois do IPO, não foi? Foi, Da Saudi, acho que também do Alibaba. Né? Também Tipo, foi o primeiro e o segundo maior IPO. Então, assim, até eu falei aí, é bom até pra ficar o disclaimer aqui, né? Porque parece que apareceu um maluco aqui recomendando Trump Coin do nada, né? Mas eu acho que é importante, porque realmente eu pulei a parte de dizer assim, mano, geralmente não é uma boa ideia investir em meme coin, certo? Dito isso, aí vale tudo. Porque se você parar pra pensar, tipo, uma empresa de petróleo, uma Alibaba da vida, vale menos do que uma Trump Coin, não faz o menor sentido, né? Calma aí. Pode até parecer teoria de conspiração isso aqui. Mas pra mim, essa é uma ideia que pode ser o Donald Trump criando o Bolsa Família dos Estados Unidos que qualquer pessoa pode entrar, inclusive os brasileiros. Por quê? Porque é o seguinte, cara, moedinha, criptomoeda, meme coin, é o que o povão gosta de comprar. Infelizmente, essa é a verdade. É o tigrinho do cara da cripto. É o tigrinho do cara da cripto. Só que essa meme coin tá vinculada com o homem mais poderoso do planeta. Ele não tem nenhum tipo de motivação para despejar a meme coin na cabeça do povo. Primeiro, porque isso vai ser negativo para a popularidade dele, que é o que um político precisa. Segundo, que o cara é bilionário. Terceiro, que todas as contas, todos os gastos do Donald Trump já são bancados pelo governo dos Estados Unidos. O cara não precisa de dinheiro. E se esse cara lança uma moedinha besta como essa, que qualquer pessoa no planeta possa comprar, e esse cara utiliza todo o poder que ele tem como presidente para ficar divulgando, para ficar sempre falando dessa criptomoeda, e do nada o cara comprou agora, daqui 4 anos, quando acabar o governo dele, a moeda subiu sei lá quantas mil vezes, dependendo da inflação e tudo mais. Esse cara vai ser um herói. Qualquer um pode colocar, sei lá, 100 reais, 200 reais. Pensa, o cara colocou 2 mil reais. Lá na frente virou 20. Você acha que o cara esquece o Donald Trump? Deixou o legado que ele quer, O cara deixou um legado de eu te enriqueci, sem precisar gastar 1 centavo do governo americano. Então, a ideia é meio maluca, meio teoria de conspiração, não tô recomendando pra ninguém e tudo mais. Só que a gente nunca viu nada parecido com isso. A gente tava falando da Dogecoin. A Dogecoin é um projeto morto que do nada o Elon Musk falou, mano, gosto. Aí ele posta uma foto de cachorro, sobe 30%. Imagina o presidente com a moeda que é dele. Dogecoin não é do Elon Musk, ele só tem simpatia. Imagina uma moeda que é dele, o cara divulgando sem parar. Qual que é o potencial disso? Não sei, nunca aconteceu na história, não tenho nem como avaliar. E mesmo não estando no all-time high aí no topo histórico, a Dogecoin tá a mais de 50 bi de market cap. Serve pra quê essa moeda? Né? E a do Trump tá 8. Tá 8, é. Mas o que eu vejo também é o seguinte,
que, pra quem não sabe, por exemplo, a moeda do Trump, ele liberou 20% do total de moedas para ser negociado, os outros 80% tá nas empresas dele, que criaram a moeda, os filhos estão envolvidos também. Foda, né, velho? E o que acontece? Normalmente o pessoal que cria esse projeto cripto com uma intenção de ganhar dinheiro, vai lá, bota o supply, grande parte, pra eles mesmos, vão ter a moeda. Aí, basicamente, óbvio que tem um período de vesting lá, acho que são 4 anos, né? 4 anos, que é o tempo, de governo. governo dele. Então ele não pode, beleza, lancei agora, bombou, eu tinha, teoricamente, tinha 14 centavos, que ele não pagou nada, pra ele foi de graça, né? Mas enfim, foi lá, saiu do zero até $70, ele começa a despejar. Consequentemente, entra o quê? Uma demanda vendedora muito grande, o pessoal vai comprando, mas se tem mais gente querendo vender do que comprar, e ele tem 80% vender, o preço despenca. Só dele não desfazer, não despejar esse supply, já segura o preço, mas eu vejo que, beleza, isso aí é um fator que não atrapalharia, ele não ia atrapalhar a alta da Trump Coin. Mas da mesma forma que ele não vai atrapalhar, que ele não vai vender, o cara que comprou a 14 centavos, vamos supor que faz mais 10x aí, do topo chegou a 70 e chega a $700, o cara vai querer vender. O cara vai ter muita moeda. E vai ter que ter alguém comprando. E vai ter que ter alguém comprando. Então, mesmo que ele não venda, eu vejo que o próprio mercado vai se regular. O cara que comprou lá 14 centavos a $1, ou o cara que comprou agora a 40 e chegou a 700 vai querer vender. E uma hora vai entrar mais demanda vendedora do que comprador e o preço vai caindo, né? E ele vende pra alguém, né? Então vai ter o cara que vai estar extremamente feliz porque ele teve a moeda 14 centavos, vendeu a $700, ele ficou milionário com isso. Mas vai ter o cara que comprou a $700. E aí o preço talvez aí, sei lá, despenque. Aí ele vai pensar, porra, comprei a moeda do Trump aqui a 700, agora não vale mais nada. Então por acho isso que ele tem mais incentivo pra manter a moeda sempre subindo. Mas aí acho que se ele vai conseguir possível, outra né? história. Mas eu não acho que seja impossível, que vocês estão olhando com uma visão muito racional. O mercado de cripto tem nada de racional, é. Principalmente o mercado de cripto, se você juntar com um político. Os caras estavam comprando NFT do Trump, mano. Fotinho na internet, e os caras gastando uma bala, o Trump fazendo milhões com essa porcaria. Imagina com uma criptomoeda que o Trump fica, compre minha cripto, hein? Aí chega o filho do Trump, compra a cripto do meu pai que é da hora e tudo mais. Então, é tão fácil do povo entender. E é tão difícil os caras deixar de amar um político que às vezes o cara fala, não vou vender essa moeda porque é a minha moeda do Trump. Não, mas você tá com o lucro, põe no bolso. Não, mas é do Trump, não sei o quê. A gente não vê isso acontecer com o Boné. Os caras vão lá, paulista, lá, louco atrás do Bolsonaro. Então, cara, é muito difícil avaliar. Racionalmente faz muito sentido o que a gente tá falando. Só que a gente tá trabalhando muito mais na parte emocional. O cara que compra as coisas do Trump, ama o Trump. O cara tatua a cara do Trump no braço. Imagina se ele faz airdrop de NFT do Trump. Todo mundo que é holder da moeda de tantos tokens lá vai ganhar. E ó, eu tô pensando aqui, vê se é muita viagem, né? Ele é um magnata do mercado imobiliário, né? Que são ativos geradores de renda. Se realmente ele quiser, durante os 4 anos, dar uma utilidade para esse token, é possível, certo? Porque se tá rodando na rede Solana, ele pode, por exemplo, né, ter um protocolo DeFi que você congela as tuas Trump e aí com aquele dinheiro que tá bloqueado ali vai ser utilizado para fazer subir prédio. E aí o pagamento de aluguel vai remunerar os token holders. Eu vejo que, tipo assim, com as mentes mais brilhantes perto do Donald Trump e ele incentivado, querendo que essa criptomoeda cresça, se falarem pra ele, vamos dar uma utilidade pra isso aí? Dá pra dar. Pelo mercado imobiliário, coloca uma narrativa de real world assets, né? Tipo, ativos do mundo real, pra quem não acompanha, tipo, existe um movimento muito forte no mercado cripto sobre isso, né? De você criar ali aquelas criptomoedas que representem ativos no mundo real. Se a gente tá falando de ativos imobiliários que são geradores de renda, você tem como remunerar quem segura essa moeda, né? E hoje pode, né? Porque no passado, por conta do Gary Gensler, se fizesse isso aí, ia ser enquadrado com valor imobiliário, ia tomar processo, ia ser perseguido. O Paul Atkins já tá com a caneta na mão. Bora, só falar que eu assino. Agora com o novo presidente aí da SEC, né, da CVM americana, já teoricamente tá liberado de acordo com o que o mercado espera dele. Mas se a gente quiser olhar isso como um investimento mais racional, então, putz, eu tenho medo de meme coin e tal, não sei o quê. Uma das melhores formas de você investir nesse movimento é olhar para Solana. Então, por que a equipe do Trump, em vez de fazer uma meme coin na Ethereum, que é uma das mais famosas, resolveu fazer na Solana? Isso é muito bullish para Solana. Então a Solana conseguiu conquistar essa meme coin, que hoje está batendo um recorde de negociação, na blockchain deles. Isso é ótimo e é uma plataforma boa. E quando saiu a Trump, a Solana disparou, chegou quase $300, porque para você conseguir negociar, que agora toda corretora aí, grandes corretoras tem, mas antes só dava para comprar na Radium, na Jupiter, e para poder comprar tinha que ter a taxinha de Solana lá para poder pagar, o pessoal comprou Solana. Os outros tokens da Solana também, Radium, Jupiter, subiu também por conta disso, então você se expõe a ferramenta e não a moeda em si, né? Exatamente. Você tá... Para quem tem Ethereum na carteira, isso é muito preocupante. Então, Ethereum,
tá perdendo na sua frente o poder da narrativa de é a melhor estrutura para lançar suas criptomoedas. A Solana pegou a moeda do Trump, mano. Os caras escolheram a Solana. Então, para quem tem Solana, e eu pessoalmente tenho Solana na carteira, é o investimento mais sólido, porque você está investindo na blockchain e não na ideia do Trump. E ainda assim, a própria equipe do Trump trouxe luz para a blockchain da Solana. E aí outros caras que estão pensando em lançar as suas meme coins, eles vão olhar para Solana agora. E a pesquisa no Google Trends, que basicamente você consegue olhar os termos mais pesquisados, consegue ver um gráfico do interesse há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, mostraram que a pesquisa de como comprar criptomoedas em inglês bateu o recorde e superou até mesmo 2021 com o lançamento da meme coin do Trump, né? Então o cara que nem sabia o que era criptomoeda, mas gostava do Trump, escuta não, que ele lançou uma criptomoeda dele, aí o pessoal vai lá, procurou e bateu a nova máxima histórica de pesquisa. Então, para alguns do mercado de criptomoedas pode apontar como um topo, ou seja, o máximo de procura acaba sendo o próximo do máximo de preço. Para outros, a narrativa é que as criptomoedas agora têm uma visibilidade muito maior e tem mais potencial de destrava de preço. Então tem esses 2 pontos. Mas o que eu vejo, a gente falou agora pontos positivos, mas que podem ser negativos da Trump Coin é o seguinte: beleza, trouxe olhares para o mundo cripto, o cara foi lá, viu, sabe o que é Solana agora, talvez conheça o Bitcoin, mas para pessoas do mercado tradicional podem ver isso aí e pensar que é uma bagunça, que o próprio presidente da maior economia do mundo lança uma meme coin, Pra enriquecer ele e a família. compra para enriquecer. No mercado tradicional você fala? Mas eles já pensam isso. Mas eu acho que fica ainda mais evidente esse pensamento. Sim. Que uma coisa é o Bitcoin, outra coisa realmente é meme coin, projetos que não entregam nada e valem bilhões, então eu acho que pode ser negativo, ainda mais pra mídia atacar isso nele. Não, olha aqui, o Trump quer ficar cada vez mais rico, lançou uma meme coin aqui, tem 80% de supply, se ele quiser despejar, ele vai despejar. Só para complementar o que ele falou, um dos nomes mais influentes do mercado brasileiro, o Toro, o Pablo Spire, uma vez ele fez um vídeo falando mal do Bitcoin, dizendo que qualquer um poderia criar sua moedinha. Das bitcoins, né? Por isso que ele fala, por isso que eu falo para você, o mercado já pensa isso. O mercado já vê com uma visão muito negativa, porque você pode criar sua meme coin e tudo mais, e eu concordo com você. Então, o Trump deixou um argumento na mesa do cara, qualquer um pode colocar uma moeda. Aí sai a moedinha do Trump, depois vem quem? A da esposa do Trump, e agora vem do filho do Trump. Virou Varza. Virou Varza, né? Então, tanto que quando saiu a moedinha da esposa do Trump, a moeda do Trump derreteu. Porque os caras falaram, mas aí tá tirando, né? Aí tá achando que a gente é otário, né? Mas eu acho que não derreteu somente por conta disso. Acho que foi o pessoal que queria capturar uma alta na moeda do Trump. Não, essa daqui lançou agora, tá no começo. Tira de uma, põe na outra. Então uma caiu, outra subiu. Faz sentido pra caramba. E eu acho que vale lembrar também que o cara que tá criticando aí a moedinha, porque a moedinha não tem valor nem nada, no fim do dia o dinheiro também é só um papel, né? Tudo é a história que se conta ao redor daquele papel que faz a gente entender que aquele papel tem algum valor, né? E no caso do Donald Trump, a mesma coisa que é positiva, por um lado de... Se o Donald Trump aumenta a sua popularidade, tem grandes acertos durante a sua gestão, a criptomoeda pode refletir esse sentimento de confiança na população. Existe um outro lado também. O Donald Trump tem um histórico de ser um empresário inconsequente. A história dele é uma história de altos e baixos. Ele estourou, ele faliu, ele se recuperou, ele quase quebrou de novo. Então, ele é um cara volátil. Então, tipo, é um cara volátil que tá colocando a imagem dele dentro do mercado cripto. Então, às vezes, o cara tá comprando pensando assim, vou comprar e vou crescer junto com a política do Trump. O histórico do Trump é volátil e com criptomoeda, então, tipo, pode ser uma aposta muito arriscada dependendo de quando você tá colocando, né? Vocês não acreditam que pode ter sido o seguinte, que o Trump já é idoso, né? Vamos ser sinceros aqui. Aí tem os filhos dele lá e os filhos não, já entende de cripto, já entende de meme coin, tudo isso. Ele chega, ô pai, a gente vai lançar uma criptomoeda sua aqui. Pode? Ele, não, pode, tá liberado. Ele não tá sabendo de nada direito, assim. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Ele anunciou, não foi nem pelo perfil dele, né? Ele retweetou um post do filho dele, anunciando, não foi isso? Da Trump Coin, né? Então eu acho que sim, acho que é totalmente possível, porque os filhos dele, né, os filhos do Trump, eles são estimulados desde sempre a serem grandes empreendedores, né, grandes caras ali do business, né. Essa ideia de vencedores contra perdedores, isso aí vem da família do Trump com o pai do Trump, né, o Fred Trump, e ele passou isso para os filhos dele também. Então a chance de um dos filhos dele tá tentando fazer um negócio que estoure, que aumente o capital da família, é gigantesco, porque os caras são estimulados a isso, né. Uhum. Eu concordo muito com a sua teoria aí, que eu acho que ele só olhou e falou, pô, legal, manda bala aí.
Se der certo, me fala. Porque realmente, se você for parar pra olhar, o cara teria que investigar do zero esse Sabe mercado. Olhar sobre... será que é da Solana ou da Ethereum? Qual que eu pego? Você acha que o Trump, mano, vai pensar nisso? Não, pega uma moedinha e faz. Só que aí, quando ele olhou que o valor de mercado dele subiu pra caramba, eu achei, peraí. Como que você fez isso aí, velho? Que a Trump Media eu levei anos pra já sair na bolsa e você em meia hora fez eu ficar multibilionário. Falaram que ele dobrou, né? O patrimônio dele. Parece que ele dobrou o patrimônio dele. Então, assim, eu acho que agora tem mais atenção dele, né? Mas que, o que eu vejo também é que, beleza, o supply, o market cap, de acordo com as moedas liberadas hoje, é esse 7 bi, mas se ele fosse vender os 80% que ele tem no mercado, não ia ser esse preço também, né? Então acaba sendo ia derrubar um tudo. dinheiro que não existe de fato, né? É um Projeção, dinheiro, né? É um dinheiro que está lá, é a mesma coisa do cara que é dono de boa parte de uma empresa listada. Se ele quiser despejar as ações, ele não vai conseguir. Tem muitos, até que tem contratos que eles não podem vender, tem que demorar um certo tempo para conseguir vender, tem que anunciar. Mas o que eu vejo, e que acho que revolta muitas pessoas do mercado tradicional, é o empreendedor, que tá lá ralando, décadas construindo uma empresa, para depois ir lá e abrir o IPO, para quem não sabe, é quando você pega a tua empresa e lista ela na bolsa, então onde os empreendedores realmente ganham dinheiro. Aí ele tá lá trabalhando, ralando, vê o presidente lançando a meme coin e capturando todo esse dinheiro. Então, vai aprender o poder da influência, né? Porque nem sempre é sobre fundamentos. e outro ponto, além disso, também que eu vejo é que ele tem a máquina na mão. Então quem que vai parar isso? Quem que vai falar, não, você não pode fazer isso se ele é o presidente dos Estados Unidos? E ainda tem, não foi só ele que foi eleito, tem ainda a maior parte nos outros poderes. Então acho que é improvável também de acontecer algo dessa forma com ele e com o poder, né? Se não fosse ele que tivesse o poder, tivesse na eleição, por exemplo, poderia prejudicar. Hoje eu acho que é mais difícil isso. É muito difícil a gente avaliar o que nunca aconteceu, né, cara? A gente tá falando do o presidente da maior economia do planeta lançando uma meme coin. Que realidade paralela é essa que a gente tá vivendo? Eu não consigo entender. Que no Sei que tá passado, acontecendo. no passado que a gente viu era o Elon Musk que ia lá, tweetava da Doge, aí subia que nem era dele. Agora o presidente tem a própria meme coin e já é outro patamar outro já. patamar, cara. E até mesmo antes dele anunciar nas redes sociais, tinham pessoas especulando, será que é verdade, será que não é? No Twitter, não, será que ele foi hackeado, será que não foi? Então o cara capturou toda essa assimetria, não era não, que essa é a moeda do Trump, que eu tenho certeza que é dele que eu vou comprar. Ele tava com um risco absurdo de ir a zero o token. Até porque tem várias outras meme coins com o nome do Trump, mas que não era do Trump, né? Então, assim, o cara que teve que ter muita coragem pra... Não, eu confio, é do Trump. Aí depois que foi, confirmou... Aí os O 30 gráfico centavos confirmou lá. pra ele, né, que ele viu lá Depois que a ele ficou vela. rico, aí esse é meu Trump, cara, meu presidente. E com certeza, por conta dessa simetria, nós tivemos aí centenas, talvez até milhares de pessoas que ficaram milionárias com isso. Esses caras vão esquecer do Trump? Nunca mais. Esse cara não vai. Esse cara nunca vai esquecer do Trump e o cara que talvez compre topo e caia 95% também não vai mais vai esquecer. esquecer. Não vai. Esses dois não vão esquecer mesmo. Um com amor, outro revoltado. E o que vocês veem da reserva estratégica de Bitcoin? Então o pessoal tava esperando, acabou não saindo desse primeiro discurso. E no Polymarket, que é um site de aposta descentralizado, eu não gosto de aposta, mas eu gosto de ver o sentimento das pessoas. Então o cara que tá botando dinheiro apostando em Que ele uma, acredita, em uma possibilidade que realmente ele acredita o que vai acontecer. Não é, por exemplo, vou fazer uma pesquisa na rua, perguntar quem que vai ganhar a eleição. E o cara fala, eu acho que... Ou o cara fala... Ou pode, é que normalmente é quem você vai votar, né? Mas enfim, vamos supor que é quem vai ganhar a eleição. O cara, eu acho que vai ganhar tal. Mas agora se você vai botar teu dinheiro é que você realmente acredita. E depois que tinha saído ontem esse discurso do Trump, tinha subido para 70% das odds do site, esperavam que ia ter a reserva estratégica. Agora, hoje deu uma caída, não sei porquê, tá 40 e poucos %, e essa aposta é para que aconteça nos primeiros 100 dias. Por conta que muitas pessoas falam que os primeiros 100 dias do governo acabam direcionando para onde ele vai. Vocês acreditam que em 100 dias vai ter essa reserva ou não vai ter? Pelo menos o anúncio, né, que é essa aposta. O anúncio eu acredito que possa acontecer dentro dos 100 dias. Agora, acontecer na prática talvez demore mais. Porque, de novo, é o que a gente nunca viu acontecer. A gente não sabe as burocracias que ele vai enfrentar para conseguir fazer isso. Mas quando você olha o entorno de Donald Trump, tá muito propício para isso acontecer. Todo mundo que tá do lado dele quer que isso aconteça. Os caras que estão do lado dele vão ganhar muito dinheiro se isso acontecer. E, de novo, o mercado cripto é pequeno. A gente olha assim, 3 trilhões de dólares é nada. Então a galera que tá ao redor dele deve estar enchendo o bolso de Bitcoin. E quando vier o anúncio e a prática, os caras vão ficar multimilionários, sem fazer muita força. Então o incentivo é muito grande, mas a gente vai ter que entender quais são os problemas que ele vai enfrentar. A minha visão é que caso isso aconteça de fato, vai destravar uma nova corrida do ouro, porque os países vão ver que os Estados Unidos tá sério nisso. Eles vão comprar Bitcoin. Quem que vai ficar para trás? Já teve até deputado aqui no Brasil querendo colocar uma ordem, uma lei para a gente comprar Bitcoin como reserva. Então, assim, El Salvador começou, ninguém botou fé. Agora ele está com um lucro absurdo lá.
Aí se os Estados Unidos faz, cria um lucro absurdo lá. A Alemanha fez errado, vendeu os bitcoins e o povo tá reclamando disso daí. Os caras tão putos. Então assim, tá muito propenso pra isso acontecer. Eu concordo com isso também. Acho que existe a possibilidade aí nos 100 dias maior de ter um anúncio, de ter uma sinalização para a base, né? Que é, enfim, uma característica mesmo do Trump, né? Falar bastante para movimentar ali os sentimentos. A implementação sobre isso, particularmente eu não sei quais são os critérios burocráticos para se fazer isso de fato, que eu acho que pode demorar um pouco mais, mas pelo menos a sinalização para se começar a acontecer, eu entendo como muito possível. E entendendo que os Estados Unidos não é um país isolado, que ele faz uma coisa e os outros vão ficar só assistindo, né? Então, concordo contigo também, que uma nova corrida do ouro pode começar a partir do momento que o Donald Trump der o start, né? E aí falar, cara, isso realmente vai acontecer. A gente vai ver a maior economia do mundo tendo Bitcoin nas suas reservas, cara. Eu acho difícil, especialmente pelo caráter escasso que o Bitcoin tem, né? Que outras potências não corram atrás de comprar isso, visto que a utilização, né, a utilidade percebida do Bitcoin tem sido cada vez maior em diferentes aspectos, né? Então, acho que se você ainda não tem Bitcoin, o tempo tá acabando. E o segredo foi o que você falou agora, né? A escassez. Então, diferente da corrida do ouro, você não vai achar uma mina no seu quintal. Não vai aparecer uma mina do nada na África, uma mina do nada na Austrália. Tem a quantidade limitada de Bitcoins e se começar uma corrida, vai faltar. E quem quiser, eu quero minerar Bitcoin, a recompensa é a mesma, é 3,125, já teve o halving de novo. Exato. Então vão competir por essa recompensa. Um fator que eu vejo que é interessante em relação a essa reserva, e que eu acredito que já está acontecendo, é que China, Rússia, na minha visão já estão comprando Bitcoin. Porque a partir do momento que teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, e o dólar foi usado como uma arma mesmo, para chegar na Rússia, não, os títulos de dívida que você tem aqui, esquece, você não vai conseguir mais utilizar, a Rússia ser banida do SWIFT, acredito eu que já foi o suficiente. Pro outro lado do poder já pensar, calma lá, se o dólar pode ser usado como uma arma de guerra mesmo, eu tenho que conseguir outra coisa. E o Bitcoin é um sistema de liquidação também, que as pessoas não conseguem muitos entender, onde qualquer um vai conseguir transferir de um pro outro, consegue realizar negócios dessa forma. Então eu acredito que tem países já comprando, porém os Estados Unidos anunciar essa reserva e começar a comprar, vai dar um start ainda maior para comprarem ainda mais. Acelerar. Exato, que por exemplo, os países podem ter ouro, tanto que a própria China, a China e a Rússia também, né? A China e a Rússia de forma aberta estavam vendendo título americano e comprando ouro. Porém o Bitcoin não. Tá na blockchain, você quer transferir, você transfere na hora. E outro ponto que eu vejo também é o seguinte, que o Bitcoin, somente do Trump ser eleito, ele tá com essa pauta pró-cripto, saiu lá de menos de 70 mil dólares para 106, 107 mil dólares no final do ano, agora até rompeu 109 mil dólares. E eu vejo que se ele realmente anuncia que vai ter essa reserva, só de anunciar, na minha visão, o preço pode ir muito além ainda, porém, caso ele não anuncie, caso frustre o mercado, o que pode acontecer é que isso já está precificado e beleza, não vai ter mais, aí o mercado pode vir a recuar. Mas o que eu vejo também é o seguinte, que junta também a parte histórica do Bitcoin, que por conta do ciclo do Bitcoin, do halving, historicamente o ano após o halving é o que tem a maior alta e depois ele corrige. Então a gente está nesse ano agora, Bitcoin abriu aí 90, 100 mil dólares, e outra parte que eu vejo também que pode ser oportunidade é na parte de altcoins. Então você para ver, o topo histórico anterior do Bitcoin eram 67 mil dólares. Agora já passou de 100. Já deu uma alta muito maior do que teve no passado. Você pega um Ethereum, por exemplo, chegou a 4.700 dólares no último ciclo, agora tá 3 mil e pouco, abaixo de 4 mil ainda. Você pega o Total 3, que ele é o gráfico que pega todas as criptos, tirando o Bitcoin e Ethereum, que são as maiores, e ele tá valendo 1 trilhão agora, que é o que ele valeu em 2021. Sendo que o Bitcoin, o topo de 2021 foi 67 mil e agora já ultrapassou muito mais, tá a mais de 100. Então vejo que o Bitcoin subiu e muitas pessoas têm que se queixar também, não, que as altcoins não estão subindo, que é só o Bitcoin que subiu, que vale mais a pena ter Bitcoin. Que talvez em breve seja esse momento que as altcoins vão ganhar valor e, consequentemente, vai fazer moeda pequena subir 5, 10 vezes. O que vocês acham do Bitcoin? Quanto que vocês acreditam que ele pode valer aí com essa reserva anunciada, os Estados Unidos começando a comprar? É só um ponto importante, que você falou assim, eu acredito que a Rússia tem, um membro, eu não lembro agora quem foi, mas eu sei que eu já fiz vídeo sobre isso, um membro próximo do Putin já citou isso publicamente, né, que eles já utilizaram Bitcoin para fazer, tipo, transações, sabe, tipo, o governo russo, né, então isso já é uma informação pública, né, tecnicamente. Enfim, faz tua previsão aí. Aí, né, aí... É aquele tipo de pergunta que eu sei que eu vou errar, né, mano? Então,
Eu não consigo fazer ideia, cara. Quando a pessoa me pergunta em relação ao Bitcoin, assim, é um cenário tão diferente, uma realidade tão paralela, né? Quando a gente parava pra pensar assim, é o presidente dos Estados Unidos falando que vai colocar os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram inimigo do mercado cripto há pouco tempo, cara. Então, assim, é um negócio... Tanto que quando o pessoal me perguntava assim, pô, mas não é arriscado investir em Bitcoin? Eu falava, mano, os Estados Unidos podem soltar a lei amanhã. Quem tiver Bitcoin é criminoso. E aí? Hoje Muito difícil, né? O presidente vai ser o criminoso, o Elon Musk vai ser o criminoso. Baniram a mineração na China, caiu 50% lá em poucos dias. Exato, então assim, antes existia essa possibilidade da maior economia do planeta bater o pé e fechar a porta. Os Estados Unidos era muito negativo em relação à cripto. Agora tá completamente o inverso. Tudo que você olha relacionado à cripto dos Estados Unidos está muito positivo. Favorável. Agora você fala, será que a gente não tá vendo um sinal de topo aí? Porque tá tão bom, tá tão interessante que tá arriscado. Mas eu tenho uma visão muito positiva em relação ao Bitcoin. Então, se alguém fala... Antigamente, quando o pessoal fala pra mim assim, o Bitcoin vai valer 1 milhão, eu falo, trouxa. Hoje eu acredito. Porque hoje eu tô vendo a maior economia do planeta olhando pro Bitcoin. Então, hoje o Bitcoin bater 1 milhão não é algo absurdo. Antes, pra mim, era muito absurdo. Hoje eu já não acho tão absurdo. Então, quando você fala assim, o que você acha que vai acontecer? Se bater 1 milhão, eu não vou ficar... Surpreso. Não vou ficar surpreso. Mas vocês veem que pode subir assim disparado, por exemplo. Que historicamente o ciclo do Bitcoin está muito correlacionado com o halving também. Então o Bitcoin vai lá, tem o halving, sobe, depois corrige. Já corrigiu 90%, já corrigiu 80%. No último ciclo corrigiu 70 e poucos por cento. Então tem muita gente falando, não, que vai ser o super ciclo do Bitcoin. O governo vai começar a comprar, não vai ter mais essa correção. Eu vejo que talvez... Tem que ficar atento também. Eu sempre tô de olho no MVRV, mas pode ser que o passado seja o que já aconteceu, que o futuro seja diferente, mas ainda tem um pé atrás se vai ser direto assim, ou se vai continuar tendo uma correção mesmo que menor. Na minha visão, nos próximos 10 anos, eu acredito fortemente que o Bitcoin vai passar o valor de mercado do ouro, né? Então o Bitcoin hoje vale 2 trilhões, o ouro vale 18. Então acho que isso aí é algo bem... parece muito distante, mas eu acredito que vai acontecer nos próximos 10 anos. Agora, Seria 9 vezes mais, né? que ele vai fazer cerca de 10x, né? Então chegaria no $1 milhão. Acredito que isso é possível nos próximos 10 anos. Não sei se seria exatamente nesse ciclo. Mas se ficasse, eu ficaria bastante surpreso, mas ficaria bastante feliz também. Não iria estar reclamando, não, né? Eu tenho uma visão até um pouco mais romântica da coisa, de... Eu não tenho planos de converter meus bitcoins por moeda fiduciária, né? Então, se bater 1 milhão, vou ficar muito feliz também, com muito dinheiro no bolso, mas eu acredito sinceramente que a hora que de fato eu vou utilizar meus bitcoins vai ser um momento que essa conversão vai se tornar uma conversa quase que irrelevante pelo aspecto mesmo das moedas fiduciárias serem inflacionárias por natureza, né? Então... Eu entendo que ainda em vida eu vou ter esse momento que as pessoas simplesmente só vão confiar no Bitcoin e não vão entender que moedas que são relacionadas a políticas de governo, que muitas vezes atendem interesses governamentais, interesses políticos, que não necessariamente são os interesses das pessoas, vai falar muito alto em cima dos valores dessas moedas, né? Então, eu entendo que o Bitcoin, aos poucos, vai se tornar o refúgio óbvio, não somente para pessoas, indivíduos, como para empresas e como para governos. Então, meu plano hoje é eu seguro meus bitcoins, se bater 1 milhão, eu continuo sem vender, vou estar muito feliz, mas continuo sem vender, porque eu acredito que vai ter um momento que a gente vai olhar e vai ver uma transferência de riqueza jamais registrada na história para quem tem hoje Bitcoin. E olha que, se você parar para pensar, todo brasileiro deveria entender o momento atual. Porque além do Bitcoin ser cotado em dólar hoje, o Bitcoin está subindo e o dólar está subindo. E a moeda brasileira está derretendo. Quando a gente olha para a Venezuela, quando a gente olha para a Argentina, que tiveram a economia destruídas, o que salvou foi o mercado cripto, para alguns ali. Então, a gente está vendo uma economia brasileira bem esquisita, o negócio de, o PIB está subindo, mas o dólar está disparando, mas a inflação está controlada, mas você entra no mercado, a picanha está 15% para cima, o que está acontecendo? Ninguém consegue entender, de fato, esse monte de número. Quando você olha para o IBGE, que é o responsável por trazer os números oficiais do governo, está tendo uma guerra dentro do IBGE nesse exato momento. O pessoal se demitindo. Os caras estão se demitindo, os caras estão fazendo carta. Você não vê isso na mídia, cara. Deveria ser um escândalo. Então, assim, o órgão que traz as informações oficiais do país tem uma guerra interna, cara. A gente não sabe como confiar nos nossos dados. Está muito preocupante a situação. Mas a gente tem o Bitcoin que está subindo e ele está sendo cotado em dólar. Então, o brasileiro que comprou o Bitcoin, ele ganhou 2 vezes. Ele ganhou em dólar e na valorização do Bitcoin. Então, pra gente, no momento atual, é meio que mais arriscado você não prestar atenção do que, de fato, você olhar e colocar talvez um valor ali. Também vejo dessa forma, por exemplo, o cara que começou a comprar Bitcoin em 2018.
pegou o Bitcoin em 2018 aí, já tava no bear market, né? Depois de 2017. Já tava abaixo dos 10 mil dólares aí, 5 mil, enfim. O dólar tava 3 e pouco. Então imagina só. Hoje com o dólar a 6, vamos supor que o dólar era 3, era um pouco mais de 3. Mas somente em relação ao real e dólar, o cara conseguia comprar o dobro de Bitcoin. Ele conseguiu ganhar o dobro na valorização do dólar contra o real de 3 para 6, mais a valorização do Bitcoin. Então, pro brasileiro, eu vejo que é ainda mais essencial. Muitos americanos já tem quanto que era a porcentagem que tinha os dados da Coinbase, que tinham criptomoedas? Era um número bem grande. No Brasil, deveria ser ainda mais, porque a gente tem uma moeda que é extremamente fraca mesmo. Quem que usa real? Só o Brasil mesmo. Se o governo vai lá, não, vou imprimir mais reais aqui, tô nem aí, vou distribuir mesmo, vou fazer isso, vai gerar uma inflação gigantesca. Os Estados Unidos, mesmo tendo inflação que subiu aí nos últimos anos, ela é diluída no mundo todo. O Brasil não, é só aqui. E tudo isso que você falou agora tem a ver com o início do nosso papo. O Donald Trump assumindo a presidência, usando a sua vingança pessoal contra o Lula, por exemplo, prejudicando o Brasil, colocando tarifas no nosso país, mano, pra onde vai o real? Se sem as tarifas o real já tá cambaleando, você imagina se a gente entra numa guerra com os Estados Unidos, uma guerra econômica de fato, como ele já fez com a própria China. Ele não teve medo de bater de frente com a China. Acho que ele vai ter medo de bater de frente com o Brasil, sendo que ele já xingou nominalmente o próprio Lula. Então, assim, é uma forma de proteção pra gente. E você acha que um governo que... Vamos fazer um exercício aqui de, né? Eu sou democrata, né? Sou a favor da democracia e tal. Mas se em um momento o governo se vê numa situação que ele tá encurralado, e aí quer proibir a saída de dinheiro, como já aconteceu na Argentina, como aconteceu na Venezuela... E tiveram especulações, né? Falando sobre controlar, aumentar o IOF do câmbio, mas aí era mentira. O Haddad falou que é mentira. Uhum. O Haddad também falou que não aumentar imposto. Então, assim, a gente nunca consegue ter noção do que realmente de fato vai acontecer, mas a gente consegue se proteger. E uma das formas de se proteger é comprando Bitcoin, que além de ter uma valorização pela própria moeda, você está relativamente se expondo ao dólar também. Lembrando que o dólar também perdeu valor ao longo do tempo. Só que o Bitcoin não. Se você olha o histórico dos últimos 15 anos, dos últimos 10 anos, pega as moedas fiduciárias e coloca um Bitcoin que até assusta. E eu vejo, só ia complementar aqui que eu vejo ainda mais que por conta dessa fuga de capital aqui do Brasil, que muitas para segurar o câmbio, não fazer o real se desvalorizar tão rápido, que eles vão querer é realmente segurar o dinheiro aqui. Tanto que já existe lei, por exemplo, que na hora de você receber teu dinheiro, por exemplo, recebo em dólar do YouTube. Você não pode receber direto em dólar e uma conta em dólar aqui, não. Você vai ter que converter para real, para caso você queira voltar para dólar, você vai ter que pagar IOF de novo e mandar para dólar de novo, porque ele não quer que você fique com a moeda americana aqui, por exemplo. Tanto tinha saído uma notícia que queriam proibir a autocustódia de stablecoin aqui no Brasil. Por que eles querem proibir isso? Porque é uma forma muito simples do pessoal sair do real, comprar uma moeda pareada ao dólar, e hoje não tem IOF que nem, por exemplo, para você investir no mercado tradicional. Então eles já queriam fazer isso. Não tem o pedágio que vai pro Estado em arrecadação quando você que o IOF pega. é um imposto, né? Então, se você vai lá, converte real para dólar, seja para viajar, qualquer coisa, esse imposto é pago pro Estado. A gente tem que lembrar que o próprio Bitcoin é cotado em dólar. Então, qual que é o passo a passo normal, muitas vezes? Você pega seus reais, converte um SDT e você compra a cripto que você quer. Se o dólar tiver 5, como já foi no passado, com 100 reais que você manda pra lá, você vai conseguir comprar 20 dólares. Agora que o dólar tá 6, com 100 reais você compra 16 dólares. Se o dólar bater 10, com 100 reais você vai comprar lá seus 10 dólares. Então, essa situação aí, o Bitcoin não tá importando qual que é o preço em real. Ele tá em dólar. Se pra comprar um Bitcoin você vai ter que gastar 2 milhões de reais, não importa, vai ser em dólar mesmo, então depende dessa variação cambial também. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a 50 dólares, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.